estar em casa, né? Eu agradeço, né, o conselho, o pastor, o meu pai, né, vindo aqui, o convite. E pode botar, por favor, Romero? Pode. E hoje, né, meu pai falou que é a campanha da restituição, né? E no momento em que a gente liga a televisão e só escuta a crise, vai ao mercado ver tudo alto, né? Ver todas as pessoas comentando, não precisa não, pode deixar. Comentando que está tudo caro, está tudo absurdo, realmente nós precisamos pedir restituição. Mas qual o conceito de restituição? O que significa a palavra de restituição? E aí, pelo dicionário hebraico, aquela palavra shalom significa estar salvo, de mente, corpo ou estado. Figurativamente, é estar completo. Causativamente, fazer completo. Por implicação, estar amigável. Quer restituição, temos que ser amigáveis. Por extensão, né, reciprocamente. Então, qual o significado da palavra restituição pelo nosso dicionário? Pelo dicionário, significa uma ação, né, ou um efeito de restituir, voltar à condição original, voltar a uma condição do passado. Isso significa restituir. E aí a pergunta, você quer voltar à sua condição anterior? Vamos imaginar nós estamos aqui há 30 anos atrás. A gente quer voltar a essa condição anterior, ou a gente quer algo novo, a gente quer algo diferente? Então, restituição, pelo contexto bíblico, significa ato de devolver algo que pertence a uma outra pessoa ou recuperar o que havia sido perdido. Então, o que nós estamos aqui, né, no meu entendimento, é algo muito maior do que uma campanha de restituição. Porque o que você quer restituir? Sua condição antiga? Você quer restaurar o quê? Sua condição do passado? Você quer voltar à sua configuração original ou você quer viver em abundância? Você quer viver uma vida abundante? Você quer viver um novo com Deus? Você quer viver um novo na sua família? Você quer viver um novo financeiramente? Você não quer mais uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, uma vida de limite, sabe? Uma vida ruim, uma vida triste. Então, nesse sentido, né, eu venho aqui para a gente falar sobre a abundância. E o conceito de abundância é justamente isso. É ter sobeja, é ter sobra, uma vida abundante, uma vida próspera. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 ao 10, que é o texto base da nossa mensagem. Lucas, capítulo 11, versículos de 9 ao 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se a quem pede, tudo será dado, por que a gente tem uma vida de escassez? Por que a gente não está vivendo uma vida abundante? Se é só bater na porta e o nosso Deus, Ele nos dá, porque é isso que está escrito. Eu acredito na Bíblia como única regra de fé e prática. Então, se está escrito que é para pedir o que quiser e nos será dado, o que está acontecendo que a gente pede e a gente não tem mudança de vida? Por que a gente pede e a gente não consegue viver uma vida abundante? Por que a gente pede e quanto mais a gente pede abundância, mais a escassez nos bate a porta? O que está acontecendo? Será que é o nosso Deus? Será que o nosso Deus é um Deus ruim? É um Deus que seleciona? Não, você vai ter prosperidade, você vai ter uma vida abundante, você vai ter uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de escassez. Será que é isso? Será que a Bíblia está mentindo? Não, não é bem assim, pedido e será dado. Na Bíblia que eu creio, que acabamos de ler, diz que aquilo que eu pedir ao meu Deus, Ele vai fazer por mim. E se não está fazendo, de quem é a culpa? Quem é a responsabilidade? Será que é de Deus? Falando em vida abundante, esse é o ciclo da nossa vida. E aí, eu vou pedir para que os irmãos possam fechar os olhos. Pode colocar, por favor. Eu quero que todos fechem os olhos. Todos vocês, todos nós. E vamos supor, o pastor falou aqui na oração, que
que todos os sonhos que você teve há 20 anos, há 30 anos atrás foram realizados? Ou você parte dessa vida frustrado, triste, aborrecido, porque você não fez nada do que você gostaria de fazer? E a pergunta, de quem é a culpa? De quem é essa responsabilidade? É de Deus ou é nossa? Pai, nesse momento nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa. E pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito a falar por mim. Ministra, Senhor, nos corações. Toque, Senhor, em cada um que aqui está e vai trazendo a memória, Senhor. Vai trazendo a memória quais os sonhos, Senhor. Quais os sonhos que o Senhor tem dado, quais os sonhos que precisam ser realizados. O que é viver em abundância, o que é viver em escassez. E que o Senhor possa estar nos mostrando, Senhor, na noite de hoje, Pai, qual é a nossa opção, qual é a nossa escolha. E que o Senhor nos ajude, Pai, nessa escolha. Em nome de Jesus. Amém. A vida, irmãos. Eita, saiu. A vida, ela tem um início, um meio e um fim. Ninguém está aqui para viver a semente, né? E aí, nessa introdução que eu fiz agora, é uma reflexão breve sobre a nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida? Será que nós temos vivido culpando o governo pela nossa escassez? Culpando o trabalho pela nossa escassez? Culpando a igreja pela nossa frieza? Culpando a esposa pela nossa tristeza? Culpando o marido pela nossa felicidade? De quem é a culpa? Culpando o presente por um passado que já aconteceu lá atrás. Irmãos, tem pessoas que não conseguem ser felizes no dia de hoje porque se remetem a questões do passado que aconteceram há 50 anos atrás. E esquece de viver o hoje. E esquece que a vida é um ciclo. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E a pergunta é, o que temos feito no meio desse período? E preparando o texto, esse texto ele foi voltando a minha Bíblia, eu vendo várias vezes. Eu falei, não, então Deus quer que a gente traga esse texto. E esse texto é escrito em Jó. E ele diz o seguinte: você esquecerás as suas desgraças, lembrando apenas como águas passadas. E esse é o princípio fundamental de uma vida abundante. Como você quer ter uma vida abundante se você só fala desgraça? Se você só assiste desgraça? Se você só vê desgraça? Irmãos, eu não tenho uma crítica de televisão, não. Mas é impossível uma pessoa que assiste Record 24 horas por dia, naqueles telejornais, ser feliz. É impossível. Porque é um telejornal que só fala de morte, de estupro e violência. Hoje eu estava chegando no trabalho, estava dando na televisão assim, no hall do elevador, e estava lá, fulano morre baleado na Marechal Rondon. É uma rua que eu passo sempre. Imediatamente me deu o que? Um medo. Na mesma hora, é um medo, porque nós recebemos aquilo. Então, de que você tem alimentado a sua mente? O que você tem alimentado a sua mente? Você tem alimentado a sua mente daquilo que pode lhe dar esperança? Daquilo que pode fazer você viver em abundância? Ou você tem vivido no medo, paralisado, com medo de tudo, com medo de sair, com medo de estudar, com medo de trabalhar, com medo de ir para a rua, medo de fazer uma coisa diferente, medo de começar de novo? Tem gente que tem uma vida medíocre, fala, não, estou muito velho para mudar. Que isso? A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram levantados já com idade avançada. E o nosso Deus lá de Abraão, Sara, é o mesmo Deus de hoje. Então, dentro desse propósito, a gente precisa dizer que a escolha é nossa. A escolha é nossa de viver uma vida de escassez, lembrando do passado como se ele estivesse acontecendo hoje. Ou você quer ter uma vida de abundância, você quer ter uma vida incrível, ou você quer ter uma vida medíocre, uma vida de sofrimento. E aí, como você parte? Você parte com aquele sentimento de dever cumprido, de gratidão. Pai, obrigado porque eu tive uma vida. Pode me dar um pouquinho de água? Obrigada. Então você sai com aquela sensação de dever cumprido, que você teve uma vida incrível, que você agradece a Deus por isso, ou até na hora da morte você fala assim, você não
Deus não tem culpa. A única responsabilidade é nossa. E aí, irmãos, não dá para falar tudo, né? Mas isso aqui que está escrito aqui, esses sentimentos, existe comprovação bíblica, que eu vou trazer hoje, e existe comprovação científica para isso, que aí não dá para falar de tudo, tá? Mas a neurociência, ela já mostra, ela já fala, estudos e pesquisa, que sentimentos, a escassez ou a abundância é uma escolha do ser humano. E se você vive na escassez ou na abundância, isso está relacionado ao tipo de sentimento que você tem. Então, quais são os sentimentos que fazem você vibrar na escassez? O medo, a raiva. Não tem como uma pessoa raivosa, uma pessoa irada, viver na abundância. Vitimização. A pessoa que só se faz de vítima, tudo ela é pobre, coitada. Se ela está sem emprego, a culpa é do governo. Se ela está passando necessidade, a culpa é do fulano, do vizinho que não ajudou. Se ela está doente, a culpa é de Deus que não olhou para ela. Falta de perdão. Eu já vim aqui várias vezes, a gente já pregou várias vezes aqui sobre perdão. E hoje a neurociência fala que um dos motivos de adoecimento e de escassez é a falta de perdão. E a Bíblia está recheada de versículos sobre isso. Procrastinação. É aquela pessoa que deixa tudo para depois. Não, olha, depois eu estudo. Não, depois eu vou para o emprego. Não, depois eu vou fazer isso. Não, depois eu faço isso. Olha, não, depois eu faço isso. Isso é um sentimento que faz entrar na procrastinação. Ressentimentos. Pessoas que estão guardando ressentimentos há 40, 50 anos. Guardam ressentimentos de pessoas que já morreram. Eu escutei um depoimento esses dias de uma menina que ela estava falando que ela tinha uma vida difícil, não parava de ver nenhum, que ela tinha muita raiva. Ela tinha muita raiva porque ela tinha um ressentimento, ela tinha um ódio do avô dela, porque o avô dela batia na mãe, batia nos irmãos, batia na avó, e eles tiveram uma vida miserável. E aí você pergunta, e o avô está vivo? Não, o avô morreu há mais de 30 anos. E ela tem até hoje guardando ódio de um homem que já morreu. E aí não sabe por que não para emprego, não sabe por que não tem dinheiro para nada, não sabe por que tem depressão, não sabe por que vive triste. Ressentimentos, tristeza, pessoas que são tristes, pessoas que são amargas, pessoas que você olha e está com a fisionomia de tristeza, que não tem motivo nenhum de se alegrar. Pessimismo, tem pessoas que você chega e fala assim, e aí, tudo bem? Não, tudo péssimo, você não viu o preço do arroz? Você não viu o preço da carne, né, irmã? Está tudo a hora da morte. Olha, a culpa é do governo. Olha, não, a culpa é de não sei quem. Não, gente, não vai melhorar, não. Olha, a tendência é piorar. Porque eu vi lá na televisão, eu vi no estudo. Vai piorar. Olha, vai ter muita gente mandada embora. Olha, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai falir. Gente, quando a pessoa começa a falar assim, eu saio correndo. Eu saio esperto, saio correndo para não me pegar. Mágoa. Gente, um sentimento terrível é o sentimento da mágoa. A mágoa, ela mata uma pessoa em vida. E além disso, você cria gerações de filhos e netos com mágoa. Vídeo o exemplo que eu dei dessa menina. Crenças. Quais são as crenças que fazem a gente ter uma vida de escassez? Ah, eu não tenho sorte. Ah, dinheiro não é para mim, não, gente. Ah, olha, não se dá para ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Ah, não, ó, isso aí não vai dar certo, nada dá certo para mim. E eu não consigo parar emprego nenhum. Olha, lá no emprego, ninguém vai com a minha cara. E então é aquela coisa assim, ó, na minha família toda mulher traída. Todo mundo se separa. E é assim mesmo, minha filha. Vai acontecer com você, aconteceu com a sua tia, aconteceu com não sei quem, aconteceu com não sei quem, vai acontecer. Ou então, na nossa família todo mundo morre de AVC. Então, minha filha, sempre vai estar com pressão alta e vai morrer também. Então, isso aqui é uma crença, né? São crenças. O que é uma crença? Crença é uma mentira que as pessoas acreditam fielmente que é verdade. E a partir do momento que você declara aquilo para você, aquilo ali passa a ser uma verdade. Tem outros sentimentos aqui, como mentira. A mentira é uma, sabe? A gente pensa, mas é só uma mentirinha. Irmão, se fosse só uma mentirinha, a Bíblia nos está escrito que o pai da mentira é o capeta, né? É o capiroto, né? Está escrito lá, é o diabo. Então, mentirinha ou mentirona, né? Tudo é mentira. Então, bastou um telefonema que te ligar e disser assim, olha,
fala que eu não estou. Ah, estou tocando a campainha. Ah, não vou atender não, fala que eu não estou. Você já abriu uma porta para esse mundo espiritual para você viver uma vida de escassez. E aí você não consegue entender por que você ganha 10 mil e não tem dinheiro, por que você ganha 1.000 e não tem dinheiro, por que você ganha 15 mil e não sobra dinheiro, por que você tem um negócio e falha, no outro negócio falha. Vida de escassez, porque a mentira está enterrada dentro da sua vida, não sei o que é lá. Isso, Deus te culpa disso? Deus te culpa? Então por que está escrito lá que dívida será dado, não é dado? Por que vive uma vida sempre de escassez, de aperto, de dificuldade, de confusão, de tristeza, de mágoa, de ressentimento? A culpa não está em Deus. São esses sentimentos aqui, olha, que você tem enchido a sua vida há anos e anos. São esses sentimentos aqui os responsáveis por uma vida de escassez. E aí não dá para a gente falar de tudo, então eu escolhi 3 para a gente estar falando. Então o primeiro que eu escolhi é o medo. E aí nós temos 2 exemplos bem clássicos na Bíblia, né? Jonas, que teve medo quando foi chamado, não vou ler a história de Jonas, porque é longa, né? Quem tiver interesse pode pesquisar na Bíblia. Jonas, ele recebeu um chamado de Deus para ir pregar em Nínive. Só que o povo de Nínive era um povo cruel. O que Jonas fez? Teve medo. Teve medo. Falou, eu vou para Nínive? Eu vou nada, não vou para Nínive não. Jonas era qualquer um? Não, porque se fosse qualquer um, se ele já não fosse o profeta, ele não teria sido chamado para uma missão dessa. Então, Jonas já era uma pessoa especial, concorda comigo? E aí o que Jonas faz? Foge e vai para outro lugar. E aí o que acontece? O mar se revolta, o capitão fala assim, alguém está com alguma coisa aí. Ele fala, olha, infelizmente sou eu, porque eu tive medo e tal, podem me jogar no mar. E aí a gente conhece a história da baleia, ele pegou Jonas, levou para lá e transportou. Então Jonas, o medo levou Jonas para a sua destruição. Elias, com Jezabel. Elias era um profeta, top de linha, né? Do Rio e a Morte, um profetaço mesmo, né? Elias orava, as coisas aconteciam, Elias orava, as pessoas curavam, Elias destruiu os profetas de Baal, muita batalha, ele matou lá todos os profetas de Baal. E aí vem Jezabel, a rainha, e fala, vou matar esse homem. O que ele faz? O que ele tem que fazer? Jezabel, o Deus que habita em mim, que matou os profetas de Baal, vai matar você também, vai me proteger de você. Mas ele faz isso. O medo tomou conta dele. Gente, precisamos repreender o medo. O medo entra sorrateiramente na vida das nossas crianças através de vídeo, de TikTok, de celular. E aí a gente não sabe porque tem filho frouxo, filha frouxa, que tem medo de tudo. A culpa é nossa, porque a gente não está ensinando os nossos filhos o que eles têm que ver. A gente está deixando os nossos filhos soltos, vendo tudo de medo, que leva a ter medo. Então o medo é algo que a gente precisa repreender desde a infância. E aí o que acontece com Elias? O medo faz ele ir para a caverna. E ele começa a pedir a morte. Um homem que tinha feito acontecido. Então, o medo fez ele ir para a caverna e pedir a morte. E ele ficou lá, ficou imaginando as sereias lá. Ah, meu Deus, que cada morte, porque essa mulher vai me matar, essa mulher vai acabar comigo. Eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. Aí você deve estar caindo hoje, foi lá, pronto, levanta. Então aqui, ó, come, levanta, porque Deus ainda quer fazer por você. Você não quer fazer igual a Deus, né? Mas, irmãos, aí você está pensando, mas Elias, né? Só que Elias tinha uma vida esplendorosa. Não, porque são poucas as vezes. Aliás, eu acho que eu nunca ouvi uma pregação ou
Todos, numa única noite, todos morreram. Todos morreram. Ai, mas Deus restituiu. E a dor da perda de todos que morreram? Porque eu tenho duas filhas, uma substitui a outra. E essa dor que Jó teve que conviver por toda a sua vida, Deus restituiu. Mas e a dor? A escassez do sofrimento. E sofrimento é escassez. Outro exemplo, Saul. Saul, ele tinha muito medo de perder seu trono, do trono ficar sem o seu herdeiro. O que aconteceu com Saul? Numa batalha, ele acaba se cometendo suicídio e morre. A gente conhece a história, inclusive o neto dele virou mendigo. E depois o filho do filho dele virou mendigo. Depois Davi conseguiu resgatar, soube que ele estava nas ruas e botou para morar no palácio. O neto de Saul virou mendigo e andava pelas ruas. É isso que você quer para a sua geração? É isso que você quer para o seu neto, para a sua neta, para os seus filhos, para os seus bisnetos? Ou você quer uma geração de netos prósperos, de filhos prósperos, abençoados? E eu não estou falando de prosperidade de dinheiro, não. De abundância de dinheiro, simplesmente não. Eu estou falando de uma vida abundante, de uma vida feliz, de um casamento abençoado, de uma família abençoada, da pessoa fazer o que gosta, encontrar realização, filhos fortes, netos fortes. Amém. É isso que nós queremos? Ou queremos ver uns netos, uns filhos fracos, medrosos? Irmãos, essa situação de televisão é tão séria. A Isadora sempre teve medo de dormir sozinha. Depois que começou a entender as coisas, ela ficava com medo de dormir sozinha. Ela sempre falou isso. Não, tenho medo. E eu tinha que dormir com ela, ou a irmã dormir, ou ela dormir com a gente. E de tanta oração, graças a Deus, ela acabou com isso. Só que eu não crio filha para ser frouxa. Eu crio filha para enfrentar o mundo. Eu crio filha para fazer mais do que eu faço, do que eu fiz a minha vida inteira. Eu não crio filha para ficar de mimimi. Eu crio filha para ser forte, porque é isso que a palavra ensina. Então você para de ensinar seu filho a ser medroso, a ser frouxo, a achar bonitinho, criança medrosa, ver videozinho de fantasma, não dormir sozinho, meu medroso. Não! Temos que criar homens e mulheres fortes, sabe por quê? Porque Jesus já aborta. E a gente estava conversando aqui, Henrique apavorado com meu pai, falando que estão fechando as igrejas aqui e ali. Eu falei assim, gente, uma surpresa. No final dos tempos, esses tempos irão cair. Nenhuma igreja ficará levantada, porque é isso que está escrito na Bíblia. É isso que está escrito em Apocalipse. E talvez nós não vivamos essa perseguição, mas talvez os nossos filhos e netos viverão. E será que eles vão ter a mesma coragem e ousadia do povo lá que estou indo para a cova dos leões, mas eu não nego meu Cristo? Será que as minhas filhas vão falar, deixa que eu vou ser devorado por leão, mas eu não nego o Deus dos meus pais, o Deus da minha voz, o Deus da minha vida. Ou você está criando um filho frouxo que na primeira perseguição vai negar Cristo? Para quem que você está na terra? Para quem que você gerou filhos? Para quem que você tem netos? Porque a nossa responsabilidade é absurda de formar uma geração forte. Então, o medo é algo que paralisa. E não é só isso, é medo da vida. Não, eu não vou fazer esse curso, não, eu não vou trabalhar porque eu tenho medo, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Que isso? Deus tem uma vida incrível para cada um de nós. E você vai ficar paralisado pelo medo. Outro sentimento. Vitimização. Os textos estão aqui, depois se vocês quiserem ler, só o de Mateus que eu vou pedir para abrir para ler. O que é a vitimização? Irmãos, a vitimização é aquela pessoa que sempre culpa o outro. Se você foi mandado embora, a culpa é do seu patrão. Se você não estudou, a culpa é dos seus pais. Se você não trabalha, a culpa é do governo. Se você está com pouco dinheiro em casa, a culpa é da inflação. Então, vítima é sempre aquela pessoa que diz, não, eu não estudei porque, nossa, os meus pais eram péssimos para mim. Os meus pais, sabe, minha mãe não ligava para mim. Não, eu não estudei porque meus pais morreram cedo e eu não tinha como estudar. Está sempre se fazendo de vítima. Eu estou vivendo essa situação, eu me separei, a culpa é do meu ex-marido, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Está sempre culpando o outro. E aí nós temos alguns exemplos bem emblemáticos. Primeiro de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Quem tiver curiosidade, é só ler 2
6, capítulo 5. Naamã era um forte capitão do exército, e aí ele foi acometido de lepra. E aí a empregada escrava, né, da casa dele falou: olha, lá na minha terra, lá na terra de Israel, tem um profeta. Vai lá que ele vai curar você. Naamã chega, monta a comitiva dele, chega até o profeta nem recebe ele. O profeta manda o servo e fala: manda dar 7 mergulhos lá no rio, que ele vai ficar bom. Naamã falou: o quê? Como é que é? Eu, um homem poderoso, ele nem veio me receber. Quando ele chegou no rio, piorou. Aí, é uma outra coisa que a gente aprende. Cuidado com quem nós andamos. Temos que escolher bem os nossos amigos, as nossas companhias. Naamã estava cercado a seu contigo. Ele deu o primeiro mergulho, não. Primeiro ele falou que não ia mergulhar, porque o rio era susto, o rio era aquilo. Aí, se você está andando com uma pessoa pessimista, uma pessoa vitimista que nem você, vai falar assim: não mergulha mesmo não. Não, vambora, você vai ficar não. Que absurdo, né? Nem te recebeu, realmente, né? Muito desaforo, né? Que absurdo, vambora na mão. Mas a comitiva estava aqui falando: não, a gente já está aqui, faz o que o Lula falou, dá os 7 mergulhos. E ele deu o primeiro e nada, ele deu o segundo e nada, ele deu o terceiro e nada. Quando ele já ia desistir, os amigos lá, os soldados, não, vai, mandou 7, vai 7. Quando ele dá o 7º mergulho, para a honra e glória de Deus, ele me levanta totalmente curado, restaurado, a pele limpa, maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Mas enquanto ele estava se vitimando, nada acontecia. Adão, Gênesis 3, Adão e Eva, a gente conhece a história, né? Adão, quando foi pego lá com Deus, o que ele fala? Olha, a culpa foi da mulher que se mandou, se vitimando. Ele falou assim: olha só, Deus, e culpando até Deus, porque ele culpa a mulher e Deus. Ele diz que foi a mulher que o Senhor me deu. Aí você critica Adão. O que a gente faz no dia de hoje? Ah, Deus não vale por mim, não. Não, Deus, ó, tudo dá certo com mas Deus não gosta de mim, não, gente. Deus está olhando para o outro, porque a culpa é de Deus. Eu fui mandar ele embora, não tem culpa não, a culpa foi de Deus. Irmãos, a responsabilidade é nossa, de tudo que acontece na nossa vida. Então Adão, assim como Naamã, ficou de mimimi, de vitimismo. O que é o que? Se fazer de vítima. Então, na cabeça de Adão, ele foi vítima de Eva e foi vítima do próprio Deus. Deu para entender? Leia o texto, Jesus Cristo. E aí você está falando assim: Iris, por que Jesus está aqui? Irmãos, o texto, Jesus, quando está lá na cruz, o que ele fala? Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Ele se sentiu abandonado. E ele falou com Deus: poxa, Pai, por que o Senhor me abandonou? Deus respondeu a ele? Não. Jesus, ele fala, ele se vitimiza, né, entre aspas, né? E aí ele diz: poxa, você me abandonou, eu estou sozinho. Vamos parafrasear: poxa, Pai, eu estou sozinho aqui, só fez eu sofrer pra caramba por causa desse povo. Esse povo está fazendo isso tudo comigo. Mas numa versão, no momento que ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Tem uma versão que fala isso. E quando ele morre, é como se Deus estivesse falando assim: agora sim eu te conheço. Agora sim, esse é o teu filho amado. Eu vou fazer terremoto, eu vou rasgar a véu, vou fazer terra tremer, vou ressuscitar, porque este é o meu filho. O meu Jesus não é o Jesus de mimimi, não é o Jesus que fica se vitimando, mas é aquele que diz: todos esses que estão me fazendo sofrer, todos esses que desgraçaram a minha vida, Pai, perdoa eles. Você sofreu como Jesus sofreu. Você pode ter morrido, você pode ter perdido seus pais, você pode
escassez. Porque sair da escassez e viver uma vida de abundância é uma escolha. É por isso que a Bíblia diz pedir e dar-se usar. Pedir o que quiser e vos será dado. Mas quais são os sentimentos que habitam no seu coração? Quais são os pensamentos que estão na sua mente? Quais são as atitudes que você tem no dia a dia? São atitudes de sentimentos bons, de perdão, de gratidão, de amor, de alegria? Ou é de mimimi do momento que você acorda até o final do dia? É você que tem que dizer, é você que tem que avaliar. A raiva, irmãos, a raiva é um sentimento terrível que faz você vibrar, você sentir e viver na escassez. Pessoas raivosas, elas não conseguem ter uma vida abundante, porque elas estão sempre dando choque, então você não consegue. É impossível uma pessoa raivosa, e eu estou falando isso por experiência própria, e no final tem a parte que eu vou contar de mim, né? Então, pessoas raivosas, elas não vivem uma vida de abundância, elas vão viver na escassez. Eu posso ganhar 30 mil, vai chegar no final do mês e não vai ter dinheiro para nada. Pode ter um marido maravilhoso, mas ela vai botar defeito nesse marido e vai ser infeliz. Pode ter uma mulher dos sonhos, mas ela vai botar defeito e ele vai ser infeliz. Moisés, em Números 20, capítulo versículos 7 ao 13, esse texto aqui me fala sobre o que aconteceu com Moisés. Deus mandou Moisés dar voz de comando à rocha para sair água. Mas tem outros sentimentos ali também, como murmuração, reclamação, tá, irmãos? Também faz tudo virar escassez. E aí, pela murmuração do povo de Israel, que é um exemplo clássico de murmuração, né? Acho que a gente se enquadra também, que a gente critica o povo de Israel, mas a gente também murmura um bocado, né? Então diz que Moisés, pela murmuração e pela reclamação do povo, o que ele faz? Ele bate na rocha. E aí, por essa atitude de raiva de Moisés, ele perdeu a grande bênção de caminhar na terra prometida e de passar por uma determinada cidade, que Deus falou, por conta disso, o povo não vai passar por aqui. E aí aumentou ainda mais o tempo de jornada deles. Por um acesso de raiva, que a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Moisés era um homem manso. Aí o povo tem culpa? Não. O povo não tem culpa. Por muitas vezes fazer pregação, mas também, gente, aquele povo, o povo não tem culpa de nada, porque a responsabilidade é nossa. Ninguém pode tirar você do sério. Ninguém pode fazer você ter ataque de raiva. Você tem porque você quer, porque falta controle em você. E o único que vai viver a escassez é você. Não é aquele que te causou raiva, é você. Então você tem que pensar na balança. O que vale a pena? Vale a pena explodir e viver uma vida assim, ter acesso de raiva e viver na escassez? Ou não? Eu quero uma vida leve, uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida em abundância, quero realizar meus sonhos. Então você pensa, o que é melhor, o que é mais forte para você? Sansão. Juízes 13 a 16 retrata a vida de Sansão. Irmãos, Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe. E ele foi escolhido para ser o maior juiz de Israel. Só que Sansão, se você olhar a vida de Sansão, foi uma vida de raiva. A vida de Sansão toda foi de raiva. Matava urso, matava leão, botava fogo no negócio dos filisteus, e brigava com o sogro, e brigava com não sei quem. A vida dele inteira foi uma vida de raiva. E aí o que aconteceu com Sansão? Sansão foi pego, foi enganado pela mulher que ele amava, se deixou enganar, né? Porque eu entendo que ele não foi enganado por Dalila, ele se deixou enganar, porque ela enganou 3 vezes, então ele que quis aquilo, né? A responsabilidade foi dele. Os filisteus pegam Sansão, cercam as vistas de Sansão e faz Sansão de bobo da corte, para lá e para cá. E ele teve uma vida medíocre, uma vida miserável, até que ele pede. No último momento de lucidez, ele pede que Deus restaure a força dele, para que ele tenha tipo um golpe de misericórdia. E aí Sansão acaba se matando, porque, claro que ele acabou se matando, porque ele fez aquela força nas colunas, e a Bíblia diz que ele matou, eu já escutei isso para avisar, mas a Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que toda a sua vida. Eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena
estou correndo um pouquinho agora para adorar, irmãos. Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul, ele foi ungido, ele tinha tudo para ser um rei maravilhoso. Só que em determinado momento, ele começou a ficar uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada. Ele criou um ódio de Davi. Davi não queria nada disso. Davi, ele tinha sido ungido rei, mas Davi nunca pensou em tomar o trono de Saul. Muito pelo contrário, ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não fez. Porque ele falou, não, ele é ungido, eu não vou tocar nele. Então Davi não queria roubar o trono dele. Davi não queria nada disso. Mas ele criou uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, um ódio de Saul muito grande. Então, e onde essa mágoa, essa raiva levou, né? Saul. Judas versus Judas. Irmãos, às vezes, a nossa mágoa, o nosso ressentimento é contra nós mesmos. Judas, ele teve um ressentimento tão forte contra ele mesmo, de ter entregue Jesus, né, de ter traído Jesus, que ele tirou a própria vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria agora aqui, que eu nem nunca tinha parado para pensar, mas preparando essa pregação, isso me veio à tona. O ressentimento e a mágoa são tão terríveis. Os dois exemplos bem clássicos que a gente tem na Bíblia, os dois se mataram. Os dois cometeram suicídio. Saul cometeu um suicídio em batalha e Judas se matou. Então não brinque com a mágoa, com o ressentimento. Não brinque com falta de perdão. Não brinque com angústia. Não brinque com mágoa, com ressentimento, porque ela pode te levar à vida. E aí, existem algumas consequências físicas, financeiras, emocionais e espirituais de tais sentimentos. Doenças físicas, né, como câncer, diabetes, hipertensão, fibromialgia, doenças autoimunes, infarto, tem outras, né? São todas relacionadas à questão de ressentimento e mágoa. Todas. Todas essas doenças, é claro que não é, por exemplo, o câncer, por exemplo, existem outros fatores de risco. Mas, como eu sempre falo, eu também falo sobre câncer aqui, em qualquer outro lugar, existe um livro chamado Psico-Oncologia, que foi uma pesquisa imensa, que trata fez vários estudos de caso, onde doenças, questões emocionais, fizeram pessoas desenvolver câncer e morrer por conta disso. Doenças como ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada, depressão, psicoses, neuroses, loucura, suicídio. As doenças da mente, elas estão praticamente, nas questões que são de hormônios, questão genética, né? Mas a grande maioria está toda relacionada com emoções. Afastamento de Deus, adoecimento espiritual. Existem pessoas que são ressentidas contra Deus. Existem pessoas que não chamam Deus de Pai porque tiveram uma experiência tão caótica com o Pai que não conseguem. E aí transfere essa raiva do Pai para Deus. E pessoas que são ressentidas contra Deus, têm raiva de Deus. Pobreza. Aí o que a neurociência faz? Comprova cientificamente que esses sentimentos também levam à escassez financeira. Que aí não é. Hoje não dá para explicar o porquê. Mas leva também a pobreza, falta de dinheiro, escassez. Você pode ganhar 10 mil e ainda assim não ter uma vida de pobreza. Vai chegar antes do final do mês, você não vai ter dinheiro para nada. Miséria, nada vai para frente, está tudo errado para mim, blá, 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 blá. E aí, de todos, o que eu acho mais importante é isso aqui. Sabe por que eu acho isso aqui importante? Porque isso aqui é a vida do outro. Se você quer ter uma vida ressentida, uma vida magoada, uma vida infeliz, uma vida medíocre, você tem um câncer, você tem uma hipertensão, é um problema seu. Concorda comigo? É o teu corpo. Você viver na pobreza, viver na escassez, não ter dinheiro para nada, também é um problema seu. Você viver deprimido, ansioso, tomando remédio, tomando isso, tomando aquilo, é problema seu. Afastamento de Deus, conhecimento espiritual, rompimento de Deus, ficar com raiva de Deus, também é um problema seu, não é um problema nem de Deus. Mas pais doentes gerarem filhos doentes que vão formar famílias doentes, aí é um problema gravíssimo, porque é um problema nosso. Porque a partir do momento que a criança ela cresce vendo pais ressentidos, magoados, mãe que magoa o pai que magoa a mãe, que magoa a sogra, eles vão dizer assim, não acredito no casamento, não acredito nisso.
Pessoas, crianças que crescem ouvindo os pais falarem mal de Deus, falarem mal disso, mal daquilo. Eu não quero esse Deus dos meus pais, porque esse Deus é um carrasco. Não quero isso para mim. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Porque aqui, todos nós estamos bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos, mas dentro de casa. Qual exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Será que eles estão vendo exemplo de amor, de perdão, de alegria? Será que é isso que eles estão vendo? Ou eles estão sendo criados num lar ressentido, de mágoa, de briga, de intriga, de confusão? Porque aquilo que eles têm é aquilo que eles vão formar. Então, cuidado com aquilo que a gente está produzindo. Mas, em contrapartida, viver uma vida de abundância, o que é isso? É só dinheiro? Não, é sucesso. É um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa. Irmãos, uma vida abundante é tudo isso aqui. É você ter um objetivo, seja ele qual for, e você alcançar esse objetivo. É você ter assim, bens materiais, é você ter saúde, é você ser feliz com a sua família, é você encontrar um grande amor, ou se você não encontrou um grande amor, ame-se a si mesmo. Não fique ressentido porque você não casou, porque você não... Não, ame você mesmo, o amor é eterno. É ter uma questão financeira, sim, é ter sucesso naquilo que você faz, mas é aquela sensação de ter uma vida incrível. Ai, a minha vida é maravilhosa. É ter uma conexão, uma relação com o nosso Deus incrível, de paz, de comunicação, de interligação. Não, eu e Deus somos um só. Então, sentimentos que geram essa abundância, essa riqueza, que fazem ser próximos e realizar nossos sonhos, são sentimentos totalmente diferentes daqueles que nos fazem ficar na escassez. Então, tem vários sentimentos. Eu tenho aqui 3, tá? Primeiro é a gratidão. Irmãos, esse sentimento de gratidão é fundamental. Tem pessoas que são ingratas. Tem pessoas que são ingratas com Deus. Tem pessoas que são ingratas com amigos. Tem pessoas que são ingratas com família. Que não conseguem agradecer por nada. Eu já preguei aqui um dia, já falei isso e falo sempre. Irmãos, quando eu sento no vaso para fazer xixi, para fazer cocô, eu agradeço a Deus. Eu agradeço, muito obrigada por xixi estar saindo naturalmente. Obrigada, sabe por quê? Porque eu vejo mulheres sofrendo com tumores gigantescos, comprimindo o intestino, comprimindo bexiga, não conseguem ligar. Eu vejo pacientes que fizeram terapia, né, que agora tem outra unidade, pacientes que trataram câncer ginecológico e saem, ficam boas do câncer, ela ganha uma nefrostomia, que é uma borrachinha do rim aqui nas costas, fica um saquinho de urina, uma bolsa de colostomia, e muitas já saem com uma borracha no estômago, porque também não consegue comer mais. Então, quando eu como, eu não vou agradecer. Quando eu faço xixi, eu não vou agradecer. Vou agradecer sim. Vou agradecer sim. Quando eu tenho uma relação sexual com meu marido, eu agradeço a Deus, glória a Deus e aleluia. Porque tem mulheres que têm tumores na vagina e fecham a vagina que nunca mais vão ter relação com o marido. E o marido vai largar. E que não vai sofrer. Eu não estou falando uma coisa, não. São coisas que a gente vê no dia a dia. Existe um ambulatório de sexualidade na unidade 2 do câncer, unidade do HC2, e que foi essa necessidade, essa demanda foi tão grande que criaram um ambulatório só para isso. E essas mulheres chegam lá sofridas, chegam lá se sentindo rejeitadas, se sentindo humilhadas, se sentindo abandonadas. E você tem saúde, teu marido tem saúde, você está dando sexo com teu marido, minha irmã, é uma vergonha. Falando que vai fazer greve de cama, de sexo, porque está com raiva do teu marido. Tem um monte de mulher bonita, cheirosa, gostosa, querendo dar seu marido de graça. E você quer abundância de tudo, a gente fala tudo, né? Né, pastor? Né? Então deixa de ser boba. Sabe? Deixa de ser boba. Marido, você reclama que a tua mulher gasta dinheiro no salão, você está olhando o cabelo da outra. Invista na tua mulher. Deixa ela fazer as unhas, fazer cabelo, ficar bonita para você. Aproveita. Aleluia, isso é legalzinho. Essas coisas. Sabe? Então, por que eu vou agradecer? Eu vou agradecer sim. Isso eu aprendi com uma colega minha lá na escola. Ela
Então precisamos ser gratos, tá? Ruth e Davi são exemplos de gratidão. A Ruth ficou viúva, ela grudou com a sogra dela, a sogra falou, não, vamos lá para sua terra. Ela falou, não, sogra, eu vou ficar com você, vou ficar com você. E a Ruth, em nenhum momento você vê Ruth de mimimi, Ruth se vitimando, ai, porque eu sou viúva, perdi tudo, ai, não será de mim, ai, sogra, não sei o quê. Não. Ruth, simplesmente, com espírito de gratidão à sogra, ao Deus da sogra, ela fica com a sogra e num dado lugar, assim, que hoje, assim, a gente entendeu, como se fosse uma feira de alimentos. E aí, ela fala assim, olha, vai lá e cata lá as coisas para a gente poder se alimentar, se não me engano era trigo. E a Ruth vai, a Ruth se sentiu humilhada, ela fala, ai, eu vou catar nada, ela foi de boa, foi catando. Nisso que ela está catando, quem chega? O dono da coisa, o Boaz. Boaz é aquela mulher, né, com espírito de gratidão, se encanta por ela. Ruth, por ter espírito de gratidão, né, por ser, ela estava numa vida de escassez, concorda comigo? Vamos virar a chave? Ela estava vivendo uma vida de escassez. Ela começa a ter a gratidão, Boaz se encanta por ela, casa com ela. E quem é que vem dessa união, dessa genealogia? O próprio Jesus Cristo, que acaba vindo dessa genealogia. Olha que vida incrível que essa mulher teve, com espírito de gratidão. Davi. Irmãos, quando Samuel foi lá ungir o rei, Davi, a gente entende, né? Que é um grandismo, a gente pode entender. Davi tinha que ser o filho rejeitado pelo pai. Porque o pai mandou chamar todos os filhos. Quando Samuel diz, olha, não é nenhum desses, o pai diz assim, mas já não tem mais filho. Aí a mãe, não, tem Davi. Davi não nasce no pastor de ovelha. Aí vem Davi, vai lá, é esse o novo rei de Israel, porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo pelos olhos, né, de Deus, dos olhos da fé. Davi, se você analisar toda a história de Davi sempre tem um coração grato a Deus. Por isso Davi saiu de pastor de ovelha e foi o maior rei de Israel, em toda a história dele. Perdão. Irmãos, perdão são exemplos clássicos. Jó e José. Enquanto Jó estava questionando Deus, isso aconteceu comigo, o que aconteceu, para que aconteceu, estava lá naquele debate com Deus, nada aconteceu. Mas a partir do momento que Jó ora pelos amigos, a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó e restitui tudo em dobro. Então entende como é importante a questão do perdão? Então Jó, ele poderia ter falado assim, poxa, os meus amigos me traíram. Nós temos pessoas que foram traídas por amigos, por sócios, há 20 anos atrás. Falam disso como se estivesse acontecendo agora. Jó, em nenhum momento falou assim, meus amigos me abandonaram, meus amigos estão me caluniando, meus amigos estão me acusando. Não! Jó vai e ora por eles. E vida que segue, vira a página. E por isso Jó teve uma vida abundante. Alegria. José foi vendido. José era filho paparicado do pai. Foi vendido pelos irmãos. Foi ser escravo. Foi enganado pela mulher, né? De Potifar, que queria lá ter relação com ele. Ele fugiu. Ele vai para a prisão de novo. Aí o cara fala, ele fala, olha, lembra de mim quando você tal? O cara não lembra dele. Ele continua preso. Mas você não vê na história de José em nenhum momento José fazendo mal a essas pessoas. José foi governador do Egito, ele poderia muito bem ter ido lá e ter se vingado daquelas pessoas. Em nenhum momento você vê isso. Mas ainda assim, quando os irmãos vão lá, José, embutido de um perdão, um sentimento de amor, ele perdoa os irmãos e leva todo mundo para estar lá. Por isso, José foi de escravo a governador do Egito. Porque se ele ficasse de mimimi, se vitimando, reclamando, murmurando, praguejando, cheio de mágoa, de ressentimento, é incompatível. Ele não teria uma vida abundante. E a alegria da vida é tão especial que ele tem dois sentimentos aqui. Davi era um cara alegre, um cara que gostava de dançar, gostava de brincar. E a gente muitas vezes se incomoda com a alegria do outro. A pessoa que é infeliz, que é triste, ela se incomoda com a alegria do outro. E quando Davi vem, mas a alegria é tão importante para Deus, irmãos. É tão importante. Então, assim, não perca a sua vida sendo triste, não. Sabe, não gaste seus dias
concorrente, que é bom sofrer. Não, não é bom não. Deus se alegra de ver seus filhos alegres. Sabe por quê? Porque Ele não fez você como coroa da criação para ter uma vida de miséria, uma vida de escassez, uma vida de tristeza, uma vida de lamentação. Ele te fez e mandou o Filho dele morrer por você, para você ter uma vida de alegria. Então por que você tem prazer no sofrimento? Por que você bate no peito e diz, ai, eu não dormi nada essa noite só chorando? Que isso? Então Davi, ele gostava tanto de ser alegre, Deus se importa tanto, que quando a esposa dele, Mical, repreende Davi ganhou uma batalha e veio dançando no meio das pessoas, rindo. E aí ela vai e recrimina. Você, o rei, rindo, dançando com o povo. O que aconteceu com ela? Deus se enfureceu tanto com a atitude dela que secou o ventre dela. E ela não pôde gerar filhos. A filha de Saul, primeira esposa de Davi, nunca gerou filhos. Então cuidado com o que sai da sua boca, porque Deus está vendo. E aí você não consegue entender porque as coisas não acontecem na tua vida. Hoje pode não ser tão claro como a gente está registrado na Bíblia. Não, vou secar seu ventre porque você recriminou. Mas quais são as recriminações que você tem feito sobre pessoas no seio da tua casa? Quais são os assuntos que têm saído da sua mesa de almoço, de jantar, de café da manhã? O que você tem falado sobre as pessoas da sua casa? Sobre seu vizinho, seu próximo, sua família, seus parentes? Porque Mical falou de Davi, recriminou o fato de ele ser alegre. Ela não fez fofoca, ela não fez calúnia, ela não fez intriga, simplesmente ela chamou a atenção de Davi. E olha o que aconteceu com ela. Então, coisas incríveis acontecem com quem é grato, quem perdoa e quem vive em alegria. E aí você pode estar pensando assim, isso daí são exemplos de Bíblia. São exemplos da Bíblia, né? Esse homem aqui, o William, é um canadense. Ele foi filho de pastor, filho de missionário. E ele conta que, em nome da religião, o pai dele fazia atrocidades com ele e com os irmãos. De surras, de bater, de trancafiar, de chicotear, coisas que hoje fariam o pai dele ser preso. E aí, ainda criança, ele foi para um colégio interno. Nesse colégio interno, ele foi estudar, ele foi acusado sexualmente durante toda a infância dele e toda a adolescência dele. Dia e noite ele era abusado desse colégio interno. Ele se forma, sai de lá, monta uma empresa, casa, tem sérios problemas com Deus, por conta do pai, por conta do que aconteceu com ele. E aí, no dado momento em casa, tem filhos, e ele, na empresa dele, ele perde tudo. Ele morava numa casa grande, aí ele perdeu tudo. Foi morar numa casa bem pequenininha, se eu não me engano, de favor. Ele tinha 9 filhos, tem 9 filhos. E foi trabalhar em 3 lugares para poder sustentar. Um desses empregos que ele tinha, ele trabalhava em 3 empregos, saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. Né? Um desses, ele limpava vaso sujo, não sei aonde, mas esse era o trabalho dele, de faxineiro. E aí no Natal, ele conta que ele não tinha nada para dar para os filhos. Então ele escreve uma história e faz umas cópias e entrega para os filhos e para os parentes e tal, assim, as pessoas que estavam lá passando o Natal. Irmãos, e essas cópias que esse homem escreveu foi nada mais, nada menos do que o livro A Cabana, que foi traduzido em 41 países, que foi best-seller ano após ano, filme campeão de bilheteria. E quem tiver interesse, ele conta essa história dele num documentário que tem na Netflix sobre a vida dele. Por que foi escrito o livro A Cabana? Entende por que no livro A Cabana e no filme ele representa Deus como mulher? E ele conta que ele encontrou Deus, porque eles ficaram numa tribo, diz meu pai fazia lição, e ele via muito Deus, ele passou a ter uma experiência com Deus, resgatando esse período que ele ficava na tribo. Essa aqui é a outra. Essa mulher, ela perdeu os pais cedo, foi criada na casa de uma tia, e ela era abusada durante toda a infância e adolescência dela, pelos tios e pelos primos. Tios e primos. Essa mulher pegou todo esse sofrimento, órfã de pai e mãe. Ela pegou todo esse sofrimento, foi estudar, acreditando que poderia ter uma vida diferente, e ela é a mulher mais rica do mundo. Em 2007, o patrimônio dela era mais de $1 bilhão.
ela é a mulher mais rica do mundo. Qual é a infância dela? Estuprada, violentada e órfã. E olha o que ela diz como você... não vai dar para ler. Enfim, ela dá cinco orientações para uma vida de sucesso e felicidade. Uma delas, ela diz que é a gratidão, que ela já começa o dia agradecendo que acordou bem. Outra forma de ser, de encontrar essa vida abundante é você ficar 20 minutos em silêncio e ali se conectar com Deus, com o Criador. Então é uma forma que ela tem de trabalhar a questão da espiritualidade. Outra coisa que ela fala é você viver o presente. É você não viver o presente e esquecer o passado, deixar o passado para trás. O passado não vai te dar nada, não vai te devolver nada, mas o que você vai fazer, sim, é que vai fazer diferença na sua vida. Um outro conselho que ela dá é viver sempre acreditando que a tua vida é uma vida maravilhosa, que você vai mudar e que as coisas vão mudar para você. Aí de repente você fala assim, esse exemplo aí é só lá no Canadá, nos Estados Unidos. E aí eu apresento para vocês essa mulher aqui. O nome dessa mulher é uma neurocientista, o nome dela é Elaine Orives. Essa mulher, ela estuda a mente desde os 16 anos, ela sempre se encantou, ela era uma terapeuta, hoje ela é neurocientista, reprogrammadora mental. Essa mulher aqui, ela estava grávida, foi abandonada pelo pai, pelo marido, pelo pai da criança, ficou com uma dívida de R$700 mil, tentou suicídio 5 vezes, e ela tinha filhos pequenos, o filho dela nasceu com problema de saúde, que fez vários tratamentos, por fim o médico falou, olha, só transplante, ele vai morrer. Ela perdeu casa, não tinha onde morar, foi morar no escritório dela, tentou suicídio 5 vezes, com uma dívida de R$700 mil, e ela queria entender o que tudo acontecer com ela, porque ela falou, eu pensava positivo, como pode tudo? Ela era ateia. E no meio de todo esse sofrimento, ela encontra Deus, ela fala sobre isso, e muitos momentos ela chorando, e ela diz que ela ouvia nitidamente assim, a voz de Deus falando assim, não, minha filha, é só mais um pouquinho, já vai acabar isso. Essa mulher afundou sua mente nos estudos, foi estudar, foi estudando sobre neurociência. Hoje, essa mulher tem um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Ela recebeu um prêmio essa semana de mulher de empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro. Tem uma reportagem com ela essa semana na CNN, e ela saiu de uma condição de miserável, de tentativa de suicídio. Seu filho ficou totalmente curado, porque ela entendeu o que ela tinha que fazer com o filho, e ela saiu dessa situação de escassez. E hoje ela tem uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Não é só a questão financeira, mas ela é uma pessoa feliz, seus filhos são felizes, e ela faz a diferença na vida das pessoas. Se vocês tiverem curiosidade, procurem, o nome dela é Elaine Orives, ela é do Sul. E aí, essa é a minha vida. Então, eu sou a Elaine Orives, não sou a outra também. Mas, irmãos, eu também saí de uma situação de escassez. E hoje eu vivo uma vida de abundância. De repente você vai dizer assim, por que isso aqui? Então eu vou explicar para vocês. Então a vida abundante não é simplesmente você ter dinheiro, né? É você ser feliz, você ser grata. Então, hoje eu tenho a minha alma gêmea, como diz o povo, eu tenho um casamento feliz, graças a Deus. Eu tenho uma família feliz, né? Só que nem sempre foi assim. Esse aqui, para quem não sabe, quem não conhece a minha história, é o pai das minhas filhas, filho da igreja. Sobrinho da minha tia Sônia ali, gente. Então, eu fui casada com o pai das meninas por 11 anos, né? Me separei. E eu sempre culpei na minha mente, eu nunca coloquei um contra o outro, mas eu sempre culpei, todos os sentimentos que eu coloquei para vocês, irmãos, eu coloquei porque eu vivi isso. Eu sempre culpei o jogo, o fato de a gente ter perdido tudo, o fato de estar vivendo naquela situação, mesmo enfermeira, trabalhando, pelo público. Eu passei situações até de necessidade de bolsa de comida, de mantimento da minha casa. Me senti sozinha, me senti rejeitada, me senti abandonada, e ficava nesse mimimi, nesse negócio e tal, e com muita dificuldade de dar a volta, né? De 3 imóveis, eu agora estou morando de aluguel, enfim. Mas eu entendi que a única responsabilidade foi minha também. Então eu comecei a trabalhar a questão do perdão. A questão do perdão e da responsabilidade. Eu não posso culpar
mal, o outro ficar de mimimi. Então eu tinha duas opções, eu ficava naquela situação, eu virava a chave da minha vida. E o Deus que eu creio diz que pedir o que quiser me será dado, então o erro está em mim. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje essa foto aqui só é possível porque eu nunca joguei as minhas filhas contra o pai delas. E um belo dia, eu e ele, nos abraçamos na cozinha e pedimos perdão um para o outro. Choramos muito. E eu falei, José, me perdoa por tudo, porque casamento não é um só que erra. Então eu estou tirando de você a culpa. E ele também me pediu perdão, e nos abraçamos. E esse momento aqui só é possível porque houve perdão, porque houve gratidão. E eu falei, Jesus, obrigada pelas duas filhas maravilhosas que você me deu. Irmãos, essa aqui é a minha sogra, porque mesmo separando, a gente não, sogra continua sendo sogra, né? Então, essa aqui é a minha sogra, e o meu sogro, os pais do sogro. Irmãos, no dia do meu casamento, eu não falei com a minha sogra, eu não a cumprimentei, porque eu vi que aqui é mais antigo, sabe disso. Que, sabe, eu me casei no meio de muita raiva, de muita briga, de muito, sabe? E aí eu fui culpar o sogro por toda a escassez que a gente passou. Não, a culpa era minha também. Porque eu vibrava nisso, no ressentimento, na mágoa, na falta de perdão, sabe? Na culpa, no mimimi. Então, para hoje, teve um dia também que eu fui, a Marlene quero pedir perdão, e ela também veio chorando, quando a máquina dela era viva. Então, isso aqui só é possível porque houve perdão. Houve perdão. Irmão, a gente tem que colocar na balança o que você quer. Eu quero criar filhas amargas, filhas que não sabem perdoar, filhas com raiva do pai, ressentidas do pai. Não! E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Essa coisa de pedir que será dado. Irmãos, eu não tinha condição nenhuma de adquirir o que eu vou falar agora para vocês. Mas aquilo que eu falo para vocês, ao invés de a gente ficar alimentando a nossa mente com o que não presta, com violência, eu sempre gostei muito de assistir programas de obra, né? Irmãos à obra, aqueles programas que tem lá sobre questão. E eu ficava vendo aquelas casas e eu ficava assim sonhando, sabe? Um dia eu vou ter uma casa assim, eu vou ter esse lustre, eu vou ter esse. Eu morava de aluguel, um apartamento pequenininho, Caxambu. E aí, vai sempre alimentando aquele sonho. Eu quero tanto morar perto do meu trabalho. Trabalho com Isabel, eu queria morar perto do meu trabalho, não queria morar longe. E sempre alimentando aquele sonho, e eu vivia aquilo. Eu já vivia naquelas casas, eu já olhava, fazia, eu quero casa no alto, porque eu gosto de casa no alto e tal. E eu tentei comprar, um detalhe, do medo. Quando eu vendi a casa, esse detalhe para vocês entenderem. Quando eu vendi a casa, o último pagamento que a gente tinha muitas dívidas. E me sobrou, eu paguei todas as dívidas e me sobrou um determinado quantia na poupança que eu ia dar de entrada para comprar um apartamento. Mas eu fui incutida de um medo. Eu falei, eu vou comprar, vou perder tudo de novo. E eu falava muito com ele, não vou comprar nada não. Meu dinheiro de salário já vou pagar o aluguel e tal, quando eu me aposentar, são as crenças. E ele sempre falando, você tem que comprar uma coisa para você e tal, enfim. Mas eu, enfim, com aquele medo. Enfim, ouvi, e aí a gente foi para um apartamento, aí demos o dinheiro da entrada, tipo assim, na quinta-feira, não, no final de semana, no sábado. E aí, logo, esse aqui, bocudo, veio aqui pra frente, anunciou, porque tem intimidade, né? Anunciou, restituição, minha filha conseguiu comprar um apartamento, lembra disso? Lembra? Ele veio e falou isso. E aí, o que acontece? Como tá rindo, né? É assim, Rafael, por isso que dessa vez eu contei que eu consegui a escritura. E aí, quando a gente foi dar entrada na Caixa Dilma, na época, solta aquele decreto lá, dizendo que os financiamentos pela Caixa, os financiamentos de imóveis, só poderia ser 50% do valor do imóvel. E eu não tinha. Eu só tinha os 20% da entrada. E aí eu me frustrei, eu fiquei mal, enfim, eu meu dinheiro vida que segue. E aquele dinheiro ficou lá na poupança. Mas, irmãos, quando eu falo do medo, é tudo, inclusive o uso do dinheiro. Se você usa o dinheiro com medo de não dar o dinheiro até o final do mês, com medo que as coisas estão altas, com medo de não dar para pagar as contas, isso realmente vai acontecer. E toda vez que eu usava, as contas não fechavam e eu usava o dinheiro da poupança, eu ficava com aquele medo, né? O medo era tão grande que eu não queria nem ter um saldo. E fui usando. A mãe de uma amiga morreu, toma aqui, vou fazer o enterro. Fulano vai precisar de dinheiro, toma aqui, tal, não sei o que, tá bom. Não
Natal, eu fui comprar um vestido para a tia Delícia. Lá no nosso shopping, eu e a Bel. Passei o cartão de débito na poupança e a moça da loja falou assim, olha, estou recusando. Eu falei, não, não é possível, o cartão deve estar sempre de filme, né, gente? Deve estar com problema. Eu vou lá embaixo sacar o dinheiro, a poupança, e veio aqui pagar o dinheiro à vista. Irmãos, quando eu vou na Caixa Econômica ali embaixo do nosso shopping, tinha R$30 na conta. Dinheiro que eu tinha entrado no apartamento, imagina quanto não era, né? E aí eu fiquei pálida, comecei a chorar. A Bel não sabia o que estava acontecendo, o segurança dele disse, olha, para um copo d'água, tal, enfim. Mas fiquei mal, falei, cara, perdi tudo de novo, como é que pode? Agora tem que começar do zero, não tem mais que aquele era a minha segurança. Mas eu usava dinheiro com medo, com medo. Se eu estou usando dinheiro com medo, eu estou falando para Deus que eu fiz realmente escassez. E é isso que vai vir para mim. Pois bem, mas sempre com aquele sonho da casa. Por isso, quando as coisas, por isso que pedi que fizesse ser agradável e milagre. Num belo dia, estou indo no trabalho, e aí eu falei, vamos juntar, vamos ver o que, enfim. Vou encurtar para eu estudar da tarde. Então, eu recebi um e-mail, eu estava no trabalho, de uma casa anunciando em Vila Isabel. Irmãos, quando eu fui abrindo as fotos da casa, eu falei assim, era a casa dos meus sonhos, era o que eu queria, era no alto, é perto do meu trabalho, 2 minutos do meu trabalho, ela tem 3 andares, ela está me fazendo escritório, ela tem uma banheira, ela está doida com banheira, eu pedi isso para Deus, eu falo assim, eu quero tanto uma banheira, eu quero tanto uma banheira, não precisa de piscina não, eu quero um terraço, porque se meus pais quiserem morar comigo, dá para fazer aqui em cima para eles não querem não, sabe? Falaram que não querem ficar comigo não, porque eu sou uma filha muito ruim para eles, então eles não querem. Mas era isso que eu pedi para Deus. Então, quando eu fui abrir, no meu coração veio aquilo. É sua, vai ser sua. Mas sabe quando eu tinha poupança, irmão? Eu estou estudando de novo, tinha 15 mil. 15 mil não dá nem para documentação. E eu precisava de uma determinada quantia. Eu precisava acho, de 80 mil. Quando eu chego a casa, aí ele fala, mas aí eu fiz essa casa vai ser minha, já me vi na casa. E aí eu chego em casa, Eduardo fala assim, agora vê se pode, Santander me oferecendo um empréstimo de 80 mil, eu dei um pega, vamos comprar uma casa. Que isso? Eu vou pegar um empréstimo de 80 mil, eu falei, pega porque é de Deus. E aí, eu depois tive que fazer a obra e fomos ver a casa, enfim. E aí a dona da casa, olha só a história, ela me conta, ela chegou, depois ela me contou, ela falou assim, eu estava tão desmotivada, eu estava mais de um ano querendo vender essa casa, eu falei, era para ser minha, por isso que você não conseguiu vender. E quando falaram minha vida, eu estava desmotivada, porque as pessoas vinham uma pessoa até a casa. Quem quer comprar uma casa, vai vir sozinha, vai vir com o marido, vai vir com a família. E foi muito engraçado, que nós dois ficamos chorando com a boca aberta na vila, que ela conta, que ela fala assim, quando eu vi você entrando com a sua família, com suas 3 filhas, com o teu marido, e você olhando, você falando, não, eu vou fazer isso aqui e tal, eu senti uma força, uma alegria, eu falei, meu Deus, que não é essa, que furacão é essa? Parece o furacão do Espírito Santo, que você não conhecia. Irmãos, resumo da história. Quando a gente deixa de mimimi, deixa de raiva, deixa de ressentimento, deixa de mágoa e começa a viver na gratidão, as coisas acontecem. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui comprar a casa, fizemos a obra da casa. A casa ficou exatamente para a honra e glória do nosso Deus, do jeito que eu queria, do jeito, com a torneira que eu queria, com o luxo que eu via. Então, ao invés de você ficar alimentando a sua casa com recó, alimenta a sua casa com o que você sonhar. Sabe, se você não tem ainda uma profissão, assista programas que a gente tem profissão, que tem isso já, né? Documentários sobre isso, para que Deus te mostre qual a profissão, qual o sonho que você vai querer. Então, eu quero dizer que vale a pena perdoar, vale a pena a gratidão, vale a pena você esquecer o passado, porque enquanto eu estava lá pensando no passado, nas perdas, nada acontecia. Mas a partir do momento que eu liberei perdão, eu liberei uma vida de gratidão, Deus moveu céu e terra para realizar o meu sonho. E o meu Deus é o seu Deus, é o mesmo Deus. Então, nosso Deus não muda. Deixa eu passar. Concluindo, pode colocar a foto, né? Concluindo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos o seu DNA, núcleo das suas células, e Ele habita em nós. E aí a pergunta, o que você tem obrigado Deus a mover dentro de você? Você tem feito
Deus habitar dentro de você, o Espírito Santo habitar dentro de você, num coração grato, num coração alegre, num coração de paz, ou num coração de raiva, de ressentimento, de passado, de mágoa, de falta de perdão, de ira, de raiva, o que você tem obrigado Deus a conviver dentro de você? A morada de Deus não é simplesmente no céu, mas é dentro de você. Só você e Ele sabem quais são os sentimentos que habitam dentro de você. Só que os sentimentos que habitam dentro de você, você tem obrigado Deus a conviver. Você tem obrigado Deus a conviver com coisas que te aconteceram 50 anos atrás, com rejeição, com passado, com abuso, com traição. Ou você tem feito Deus conviver com alegria, felicidade, paz, gratidão, renovo de vida? Será que você tem feito Deus conviver com reclamação, com murmuração? Qual o sentimento? E aí, esses sentimentos que habitam dentro de você fazem você tomar uma escolha, fazer uma escolha. Ou você quer viver uma vida de abundância, ou você quer viver uma vida de escassez. Mas saiba que a resposta e a responsabilidade é minha e sua. Porque os grandes homens da Bíblia e os homens atuais que tiveram seus bens restituídos, que tiveram uma vida de abundância, têm uma vida de abundância, eles tomaram uma decisão. E todos eles falam as mesmas coisas. Quer ser abundante? Vive uma vida de gratidão, uma vida de perdão, uma vida de alegria, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, que é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, gente. Olha, uma hora, me perdoe pela hora.